Cumprimento a todos e a todas que nos honram com a sua atenção, com a presença. Que a paz de Jesus, o divino amigo e mestre, esteja conosco, nos envolvendo, nos inspirando, a fim de que possamos tirar das letras do Consolador prometido, de fato o consolo, mas igualmente a orientação dos passos e o valor e o propósito da encarnação. Hoje, então, como a Marina falou, pensando a temática, qual o papel do Espiritismo no progresso da sociedade, nós temos algumas abordagens possíveis e, de fato, todas elas nos conduziriam a excelentes reflexões, a pensamentos, a lições muito oportunas. Mas aqui, também por gostar particularmente da prática ou daquele estudo que está muito próximo do dia a dia, nós buscamos elementos que nos fizessem pensar nesse progresso, não tanto a longo prazo, mas um progresso que pode ser feito ou começado imediatamente. De fato, essa é uma pergunta que Kardec faz aos espíritos. Quando Kardec pergunta de que maneira o Espiritismo poderia contribuir para o progresso da sociedade, da humanidade de um modo geral, os espíritos falam que o Espiritismo é uma excelente ferramenta para combater, para destruir o materialismo. E, de fato, o Espiritismo vem mostrar que o materialismo é um grande mal. Não é o único mal, mas é um grande mal da sociedade, porque não porque afasta as pessoas da igreja, não porque afasta as pessoas de uma vida espiritual. Mas Kardec vai escrever no livro A Viagem Espírita, de 1862, uma frase muitíssimo importante. Ele diz assim: sem fé não é possível fazer a caridade. E, de fato, há uma mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, chamada Fé, a mãe da esperança e da caridade, que vai dizer isso. O Espírito começa dizendo assim: outrora eu vos disse que a caridade é muito difícil sem a fé. Eu devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé. E Kardec vai explicar isso no livro A Viagem Espírita, de 1862, dizendo assim: a caridade sem a fé é impossível, porque a falta de fé conduz ao materialismo, e o materialismo é o grande incentivador do egoísmo, e o egoísmo é uma das chagas mais contrárias à caridade que nós podemos listar e conhecer. O egoísmo, aquele vício e aquela imperfeição da alma que só quer para si, que só atrai para si, que só acumula, ele é contrário à caridade. E o grande incentivador do egoísmo é o materialismo. Então a gente nota que há um grande intento aqui da espiritualização, não no sentido do dogma, não no sentido do ritual, mas no sentido de levantar ou descortinar horizontes ainda mais vastos da vida, para que a gente possa sair de si mesmo e pensar no outro, pensar nas necessidades do outro, pensar no acolhimento ao outro, porque é pela espiritualidade que nós nos entendemos uma família, é pela espiritualidade que nós nos entendemos irmãos. Portanto, nos cabe assim cuidarmos uns dos outros. E, de fato, o Espiritismo nos convida e nos oportuniza pensar a vida de uma maneira diferente, e aí está o verdadeiro progresso. Mas o nosso intento aqui é transcender um pouco essa visão, não para completá-la ou para corrigi-la, mas para percebê-la no seu real valor. Para perceber ela no nosso dia a dia, na prática mesmo do cotidiano. Em primeiro lugar, há de se notar que nessa resposta à questão 799 do Livro dos Espíritos, nessa resposta, os Espíritos já falam algo sublime. Eles dizem assim: combatendo o materialismo. O que é o materialismo?
Materialismo é uma ideia, é um sistema cuja visão da vida é estritamente a vida material, ou a visão material. Nada antes da existência física, nada depois. Então nós viemos do nada e nós vamos para o nada. E é evidente que se antes é o nada e depois é o nada, o meio do caminho, por certo, não tem nenhum valor. Pode ter alegrias, pode ter instantes felizes, mas no final das contas não tem nenhum sentido. Isso de fato traz um vazio muito grande. Mas é curioso que os espíritos tenham dito materialismo, porque ali eles estão dizendo que há de se combater ideias, não pessoas. Não pessoas. Então o espiritismo, os espíritos não vêm dizer assim, o espiritismo vem combater o materialista. Não, vem combater o materialismo. O materialismo. Isso é bem diferente de combater o materialista. E com isso, nós notamos um dos principais pontos em que o Espiritismo pode contribuir para o progresso da sociedade, para o progresso da humanidade. É quando o Espiritismo vem combater ideias, não pessoas. É quando o Espiritismo vem implantar novos costumes, novos hábitos, novas perspectivas, e não atropelar corações, não aniquilar espíritos. Porque o Espiritismo sabe, o Espiritismo prega, antes de tudo, que ninguém morre. Na condição de filho de Deus, todo mundo é imortal. E, portanto, essa ideia de que combater pessoas vai resolver o problema do mundo é falsa. É bastante falsa. Kardec mesmo vai dizer, no Evangelho segundo o Espiritismo, algo bastante interessante. Ele diz assim, que as pessoas pensam que para acabar com o crime é só matar todos os criminosos. Fala, mas isso é errado, porque o criminoso desencarnado é um espírito, talvez com mais liberdade do que quando encarnado. Um espírito que pode influenciar outros espíritos. E talvez mais valha ele encarnado, preso, do que desencarnado e livre. De forma que, ao nos mostrar que deve haver um combate de ideias ou uma discussão, um debate de ideias, o Espiritismo nos convoca a um grande processo de evolução moral, que é quando eu consigo perceber que pessoas valem mais do que opiniões. É quando eu consigo perceber que objetivos, perspectivas, conhecimentos se transformam, mas as pessoas prosseguem. As pessoas prosseguem. E isso é o que dá margem a grandes contribuições do Espiritismo para a nossa sociedade. Porque ao falar que ninguém morre, ao falar que todo mundo prossegue na sua caminhada, que encontramos e reencontramos pessoas, é que o Espiritismo vem nos demonstrar de maneira muito clara e evidente o valor de outras tantas coisas que, ao longo do tempo, sobretudo de alguns séculos para cá, é que nós temos desvalorizado. Por exemplo, pensemos o perdão. Aparentemente, o perdão pode não fazer muito sentido, porque, de fato, quem foi o ofendido ou quem foi o agredido é a vítima. E talvez o mais correto é que não se lhe exigisse mais nada. É que não se pensasse ou não se pedisse mais nada dele, porque já sofreu, porque já está ferido. Então, o Espiritismo vem falar do perdão. Meimei tem uma trovinha que escreveu pelo Chico, muito bonita, a respeito do perdão, e ela diz assim: perdoa, guarda na mente este aviso lapidar, viverás eternamente, não adianta odiar. Porque é pela imortalidade da alma, é pela imortalidade do espírito, é que o Espiritismo vem mostrar para nós que, olha, não adianta odiar,
mais dia ou menos dia, você será convidado a lidar com esse ódio, a lidar com essa mágoa, com esse rancor. E claro que isso é diferente de simplesmente passar por cima do que se sente. Não é isso. Mas a questão é quantas vezes a gente alimenta o ódio, quantas vezes a gente alimenta a mágoa, quantas vezes a gente alimenta o rancor. Podendo buscar elementos que ajudam, nós afundamos em elementos que atrapalham ao pensar em mortalidade. Então, o Espiritismo vem resgatar para nós o valor das pessoas. Valor esse que nós temos perdido. Perdido por discussões temporais. Discussões que o tempo acaba. Que o tempo ameniza. E aí nós criamos, às vezes, rixas, nós criamos intrigas, mágoas, nós segregamos, nós humilhamos pessoas em torno de coisas que o tempo vai destruir. Porque são transitórias, são efêmeras como matéria. Então, muitas vezes, nós brigamos por questões políticas, econômicas, sociais, que são importantes de serem discutidas, mas de forma alguma precisam ser disputadas. Não precisam ser motivo de briga, de rancor, de segregação. Precisam ser avaliadas, precisam ser elaboradas, melhoradas, sim, porque a nossa sociedade está ainda longe de um modelo ideal, mas muito longe. Acontece que há uma pergunta a ser respondida: nós vamos construir uma sociedade melhor, tornando pior as pessoas? Fazendo com que as pessoas estejam cada vez mais distantes umas das outras, cada vez mais em guerra uma com as outras? Gosto muito de uma fala de Jesus, que está no livro Boa Nova, no capítulo 8. Jesus diz a Bartolomeu: o Evangelho terá de florescer primeiramente no coração das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Jesus ali demonstrava algo bastante simples, algo bastante óbvio até. Não se pode criar uma sociedade boa, formada de espíritos ou de pessoas más. Se você juntar muitas pessoas más, isso não tem como dar um grupo bom. O grupo só pode ser bom se você juntar pessoas boas. Um grupo só pode ser bem intencionado se ele estiver sendo composto de pessoas bem intencionadas. Porque o que é o grupo, se não as pessoas? Como esperar leis justas de seres humanos injustos? Como esperar condutas corretas de seres humanos corruptos? De forma tal que o Espiritismo vem demonstrar de maneira muito simples e clara que, se não melhorar a criatura, de modo algum a sociedade melhora. Então parece um discurso muito simplista e um discurso até covarde, mas no fundo não é. Porque talvez possa parecer um discurso que desistiu de mudar o mundo, mas é um discurso que quer transformar o mundo verdadeiramente, porque já reconheceu que não tem como mudar o mundo sem mudar as pessoas. Então o Espiritismo vem mostrar que existe um combate de ideias a ser feito, uma discussão em torno de ideias a ser feito, mas com um intento, que é o de melhorar a criatura, que é o de tornar aquela pessoa uma pessoa melhor. Não exatamente uma pessoa boa, porque o parâmetro de bom é difícil, né? Mas uma criatura melhor, uma pessoa melhor, uma pessoa com mais condições de exercer um bom papel no mundo, uma pessoa que não se corrompa, mesmo que o sistema ou que a situação o permita. Como que o grande professor Mário Sérgio Cortella vai dizer: a ocasião não faz o ladrão, ela apenas o revela. Porque o ladrão já estava lá. Só não tinha ainda a oportunidade de expandir-se ou de
vira a vida, né? Então, o Espiritismo vem mostrar que nós, enquanto seres humanos, precisamos, antes de tudo, nos transformarmos em pessoas melhores, em pessoas mais honestas, porque nossas leis, de fato, não são perfeitas, mas já são muito boas, e o nosso país, o nosso planeta, só não é melhor, não porque não existem leis boas, mas é porque nós temos inteligência sendo formada para burlarem a lei. Nós temos pessoas que se dedicam, que dedicam o seu tempo para burlar a lei. Não sejamos essas pessoas. De fato, não nos cabe ainda, ou pelo menos não nos cabe de pronto e de imediato, mudar o planeta de um modo geral, porque cada qual tem seu tempo, mas eu, comigo mesmo, posso ser uma pessoa melhor. Posso reconhecer que o progresso do mundo começa também em mim. E que, embora muita gente não esteja fazendo, embora muita gente não esteja tentando, embora muita gente não esteja conseguindo, eu posso fazer, eu posso tentar, eu posso ir, eu posso buscar. Nesse sentido, antes de pensar o que o mundo precisa melhorar, eu preciso perguntar o que eu posso melhorar. Notando coisas simples, por exemplo, qual é o impacto de uma pessoa boa ou uma pessoa íntegra na sociedade em que ela vive? Pensemos, por exemplo, Chico Xavier, pensemos Madre Teresa de Calcutá, pensemos Irmã Dulce, pensemos Martin Luther King, pensemos Nelson Mandela, pensemos Mahatma Gandhi. Pensemos pessoas que simplesmente viveram ali o bem que poderiam viver, fizeram o bem que poderiam fazer, com seus modos, com as suas ferramentas, mas fizeram não o bom no sentido do ideal, mas fizeram o melhor que poderiam fazer. Essas pessoas, elas não transformaram o mundo, mas elas marcaram muitas outras que também iniciaram ali o seu progresso. De fato, o que a gente nota é que o amor demora muito a mudar o mundo, mas ele é o único que consegue alguma coisa. A violência até hoje não mudou ninguém. Então, a mudança do mundo, ela é lenta. Isso não tem muito como ser diferente. O que dá para ser diferente é a minha conduta, são os meus sentimentos perante o mundo, eu comigo mesmo, pensando o que posso fazer melhor, como posso agir melhor no mundo. E aí é que vem tantas coisas, tantas lições, tantas informações importantes, porque se eu quero combater o preconceito do mundo, primeiro talvez eu precise combater o preconceito em mim. Mas combater de fato, lidar com esse preconceito, transformá-lo, transmutá-lo, ressignificá-lo, porque o preconceito é um pré-conceito, é um conceito que foi feito antes da experiência, antes do conhecimento, antes do contato. Preconceito é um conceito, uma conclusão que se tira antes. Daí ser tão inoportuno. Então, primeiro, que eu trate comigo mesmo esses pré-conceitos. Se eu quero uma sociedade mais caridosa, que eu seja esse ideal de caridade. Isso o Espiritismo faz, porque é a isso que ele nos convoca, nos mostrando que a tarefa de mudar o mundo talvez não esteja nas mãos de ninguém, dos encarnados, mas está sim na mão de cada um fazer o melhor que pode fazer, se atentando à ética, se atentando à moral, não ao rigor da religião, não ao dogma da imposição, não à violência
que quer formatar, que quer uniformizar pessoas tão diferentes. Não isso, mas aquela moral, aquela ética que de fato me proporciona pensar melhor. Pensar melhor. Nós mencionávamos o perdão. De fato, o que nós notamos é que viver magoado é pior. Então, perdoar é estratégico. É estratégico. Lidar com aquilo, deixar que novas perspectivas nasçam, fortaleçam dentro de nós. Aí sim, nós estaremos construindo uma sociedade mais justa. É inútil pensar que leis mais rigorosas, que posicionamentos mais enfáticos, que postagens em redes sociais vão transformar o mundo. Isso, na verdade, talvez só adapte a forma. Mas nós buscamos aqui, com mais razão, no Espiritismo, a essência. A essência. É preciso perceber o nosso papel, o nosso valor, as nossas possibilidades. Não pelo egoísmo que só olha para si, mas pelo bom senso, que percebe, antes de transformar o mundo, eu preciso ser uma pessoa melhor para esse mundo. Porque assim é que a gente faz a mudança, né? Immanuel Kant, um grande filósofo do século XVIII, comecinho do XIX, ele desencarnou no mesmo ano que Kardec nasceu. Immanuel Kant, ao falar sobre a ética, ele diz algo que é extraordinário. Ele defende ou ele cria uma ideia da lei da universalização da ação. Basicamente, pensando na ética, Kant diz assim: você quer saber se algo que você está fazendo é bom ou ruim? É certo ou errado? Não que isso resolva todos os problemas, tá? Mas é um bom começo para a reflexão. Você quer saber se o que você está fazendo é certo ou errado, é bom ou ruim? Pensa se todo mundo fizer o que você está fazendo. Vai ser bom ou vai ser ruim? Que é a lei da universalização da ação. Se sua ação se tornar universal, isso é bom ou é ruim? Se for ruim, não faça. Se for ruim, não faça. Se for bom, pense mais um pouco. Partindo da ideia de que a ação genuinamente boa, se ela for multiplicada, espalhada, ela não se torna ruim. Então, pense mais um pouco. Se ela for boa, se você perceber que é bom, pense mais. Veja se é mesmo o caso de fazer. Mas já é um bom começo. Já é um bom começo. Então, imaginemos se todo mundo buscasse ser o melhor de si mesmo, fazendo o melhor que pode, isso seria bom ou ruim? Isso seria extraordinário. Extraordinário. Então, a isso somos convocados pelo Espiritismo. Porque o Espiritismo não vem defender nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de dogma, nenhum tipo de culto externo. O Espiritismo não vem ditar práticas, porque o Espiritismo não está preocupado com a forma. A forma é secundária e consecutiva. É preciso pensar na essência. É preciso pensar no sentimento, no que eu estou me propondo. Qualquer idade que seja. Qualquer idade que seja. Porque em cada contexto, em cada momento da minha vida, eu posso fazer algo de bom. Seja acolhendo uma pessoa, seja buscando nutrir sentimentos melhores, buscando ser uma pessoa mais honesta, buscando romper preconceitos, buscando avançar para além do físico para atingir a essência do espiritual. Isso a gente pode fazer a qualquer momento. Então, se nós pudéssemos dizer ou resumir o que o Espiritismo ou como o Espiritismo pode contribuir para o progresso da sociedade e da humanidade, nós diríamos que é mostrando o valor das pessoas e a necessidade da própria reforma, da própria melhora. Porque, em verdade,
espíritos melhores encarnam. Os espíritos muito arraigados ao mal, chega um momento que não permanecem. Mas a melhora de fato só se alcança com esse propósito maior de ser uma pessoa melhor dentro daquilo que pode ser. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência e rogo a Jesus nos inspire a todos a fim de que possamos prosseguir na caminhada. Perfeito, que palestra linda, que colocações importantíssimas. Eu queria deixar aqui uma pergunta, na verdade eu gostaria de perguntar se você gostaria de deixar um conselho ou algum tipo de recomendação, depois de tudo isso que você falou, depois de todas essas colocações importantíssimas que você deixou. Qual é o conselho que você deixa para os jovens de hoje? Então, eu penso que talvez na juventude, na infância, na juventude, ali nos primeiros anos, né, da adolescência e depois na vida adulta, a gente nutra uma ilusão. A ilusão de que o tempo é infinito, de que a vida é a mesma coisa sempre. E dessa ilusão se desdobram vários problemas. Um deles é, por exemplo, achar que o problema que eu estou vivendo agora não vai ter fim. Isso é um grande equívoco. A vida muda, as coisas passam. Um outro equívoco é achar que, bom, se está dando certo agora, vai dar certo sempre. Se o jeito que eu estou fazendo agora está bom, então vai ser bom sempre. E aí o que acontece? O tempo não é infinito, a vida muda, responsabilidades novas chegam, a gente é convidado a ir por caminhos talvez que a gente nem quisesse ir, mas a vida faz esse convite, é importante, a gente vai enfrentando ali os nossos anseios, os nossos medos, né? E o conselho que eu poderia deixar é que todos nós podemos e devemos nos preocupar com o que nos acontece agora, sim. Atentarmos ao que nos envolve agora, sim. Mas sem perder de vista que a vida é muito mais do que o momento de agora. Seja pela dor que está sentindo, seja pela euforia que está vivendo. A vida é muito mais do que isso. Então, o tempo não é infinito. Aproveite o tempo que tem agora, seja para investir em si mesmo, seja para construir novos valores, para obter novos conhecimentos, que o dia virá que a vida ficará um pouco mais difícil, um pouco mais cheia, um pouco mais, talvez, mais conturbada em termos de atividades. E aí talvez você vai ter saudade do tempo que tem agora. Aproveite bastante. Vai ser importante. Perfeito, Gustavo. Mais uma vez, a gente agradece aqui, em nome de toda a SEIC TV, a sua presença e essa palestra maravilhosa que você deixou para a gente. Bom, eu espero que a gente se encontre outras vezes. Você sempre será muito bem-vindo. E até a próxima. Tenham todos uma boa noite.